Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro. São elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, neste primeiro dia de setembro, já é comum entre nós cristãos católicos dispensar um carinho todo especial durante este mês pela palavra de Deus, seja colocando-a em evidência em nossa casa, sendo tomando-a assiduamente para uma leitura ou um determinado aprofundamento de um dos seus livros. Providencialmente, hoje, neste 22º domingo do tempo comum, as leituras, de alguma forma, evidenciam esse caráter prático da palavra de Deus. Exortados por Tiago, sejamos praticantes da palavra e não mero ouvintes. Pois bem, as leituras de hoje centralizam-se no cumprimento da vontade de Deus, manifestada em sua palavra, em sua lei de santidade, justiça e salvação. A primeira leitura e o Evangelho valorizam os mandamentos do Senhor como norma absoluta diante de qualquer tradição humana, como fonte de sabedoria e inteligência. Por isso, o que importa é pôr em prática a palavra escutada. A primeira leitura desta Santa Missa, todo o discurso que ouvimos é um convite à observância dos mandamentos de Deus. No contexto de que o trecho é retirado, encontramos também uma justificação à exigência da lei.
Deus não impõe obrigações ao homem, do mesmo modo que colocou limites ao mar. Não ultrapassar, partir daqui, como vemos no Salmo 103. A lei não é contra o homem, mas para o homem e o seu bem. Como é o bem para o rio ter duas margens, que lhe permitem correr unido e não se perder num pântano. No nível comunitário, a lei permite a Israel existir como povo a caminho para a terra prometida. De uma massa informe de tribos nômades, faz dela uma nação homogênea, uma realidade religiosa e social. A lei é o fundamento e a finalidade de sua liberdade. Israel está ciente de tudo isso. Por isso, seu ufanismo, a lei de Deus, não oprime, mas o exalta. A identidade de Israel e sua superioridade sobre os outros povos nascem da lei. Ela lhes faz perceber seu Deus perto deles, como nenhuma outra divindade o é em relação a outros povos. Porque a lei encarna a vontade mesma de Deus. A observância dos mandamentos é a condição para entrar na terra prometida. E aí, como esse exemplo que citamos, de um rio que segue o seu curso estabelecido pela margem, assim também o homem, o ser humano, segue seu caminho para Deus. Ajudado pela lei, vivenciada na mais plena liberdade, tendo sempre como meta chegar ao Deus que se faz presente em sua vida de maneira singular. No contexto que ouvimos, do Deuteronômio, fazendo o próximo, fazendo o presente através de prodígios. Um Deus que cuida, um Deus que toma pela mão, um Deus que não abandona, um Deus que facilita aos seres de fé a sua lei como caminho de fidelidade. Vejamos o Evangelho. Depois da interrupção dos últimos 5 domingos, quando líamos o Evangelho de João capítulo 6, retoma-se hoje o Evangelho de São Marcos, como atividade apostólica de Jesus agora fora da Galileia. Lembramos domingo passado, quando, desde a multiplicação dos pães, aquele diálogo que Jesus inicia com a multidão, depois com alguns discípulos e finalmente com os 12, quando lhes pergunta: vocês também querem ir embora? Parece que vai afunilando aqueles que se dispõem a seguir Jesus, parecendo um certo fracasso a sua atividade ali na Galileia. Pois bem, agora Jesus está fora propriamente da Galileia. Na primeira parte do Evangelho de hoje, temos uma disputa pouco amistosa entre Jesus e seus opositores, os fariseus, e alguns escribas vindos de Jerusalém. São eles que levantam a questão: por que teus discípulos comem com as mãos impuras e não seguem a tradição dos antepassados? Para os fariseus, lavar as mãos antes de comer não era uma questão de higiene, como para nós, mas de pureza ritual, questão religiosa vinculada a uma tradição intocável, quebrantável. A resposta de Jesus é um ataque frontal
Com muito acento, diz ele, Isaías profetizou de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, pois o que ensinam não são mais que preceitos humanos. Vocês deixam de lado o mandamento de Deus e se apegam às tradições dos homens. Depois de denunciar essa manifesta manipulação da palavra de Deus, na segunda parte do Evangelho, Jesus fala a todo o povo sobre o puro e o impuro. Não no sentido ritual, mas moral e pessoal. Isto é, em relação à consciência do homem diante de Deus. Jesus afirma claramente que a pureza ritual das purificações farisaicas é incapaz de dar a limpeza do coração diante de Deus. Fosse algo externo, não pode tornar puro o homem, como tampouco nada do que é externo o torna impuro. O que verdadeiramente contamina o coração e o torna impuro, ou torna impura a religião também, é manchar-se com esse mundo. Numa palavra, Jesus afasta o formalismo exterior que tinha degenerado a religião judaica, que estava nas mãos dos fariseus, escribas, rabinos. Jesus não vai contra a lei mosaica, nem contra o valor da tradição autêntica. Não é água estancada, mas corrente viva. O que o Senhor anuncia é o ardil hipócrita de primar a tradição humana sobre a lei de Deus. Em que consiste o aperfeiçoamento da fé? Aperfeiçoamento da lei oferecido por Jesus. Talvez no fato de que ele acrescente outros mandamentos aos da lei mosaica. Amem-se uns aos outros. Ou no fato de radicalizar a lei antiga, elevando a exigências não cogitadas até então, como, por exemplo, perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Amar também os inimigos. Mas a novidade mais profunda é outra. Jesus desloca todo o sentido da lei do exterior para o interior. Além, naturalmente, de dar um outro prisma, como há pouco me referi. Perdoar não só 7 vezes, amar os inimigos. Então agora é preciso que os lábios estejam conectados com o coração. É daí que nasce o rio turvo que contamina o homem e seu ambiente. Do coração do homem que sai este rio turvo, prostituições, furtos, etc. Para entender essa enérgica advertência de Jesus à interioridade, é preciso saber em que se tinha tornado a lei mosaica na doutrina e na prática dos fariseus. Pelo menos de alguns deles mais hostis a Jesus. Torna-se um amontoado de práticas minuciosas, muitas vezes sem respiro e sem alma, totalmente vazias e frias. E, para concluir, acredito que a Epístola de São Tiago nos ajuda muito a entender o espírito, da lei e da palavra de Deus. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Empenhando-se, engajando-vos ou enganando-vos a vós mesmos. A religião pura
Sem mancha é assistir os necessitados em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. A palavra de Deus, quando vivenciada na solidariedade, já antes de se traduzir propriamente no gesto concreto, ela já se solidificou, ela já se estabeleceu no coração do ser humano. Por isso, quando ela é manifesta através de uma ação, ela se traduz externamente, mas no coração do homem ela já fez a sua morada, ela já se estabeleceu. É ali o lugar privilegiado da palavra, é ali o terreno propício para que dali brote o bem, brote a caridade, brote as boas ações. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a caminhar marejados por sua lei, para que não percamos de vista o caminho e a direção a seguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.